Olá, estudante! Aqui é o professor Romário, mais uma vez através da Central do Enem, para continuar o nosso movimento sobre a história da filosofia e ideias que são importantes para a prova do Enem. Hoje nós vamos estudar o Renascimento humanista, ou humanismo renascentista. Importa que vocês entendam que são movimentos simultâneos, que fazem parte de uma mesma mentalidade, de uma mesma cosmovisão, de um mesmo espírito de época. Ou seja, de um conjunto de ideias que tem um elo em comum, que é justamente o resgate dos antigos, o retorno aos antigos, o retorno às fontes autênticas dos clássicos grecos latinos, consultar eles diretamente no que eles escreveram, não no que falaram sobre eles. Os renascentistas buscavam inspiração. Ao imitar os clássicos, eles aguçavam a sua criatividade, eles ressignificavam aquelas obras. Ou seja, eles expressavam, a partir delas, a sua concepção de mundo, a sua visão sobre o homem, a visão sobre liberdade, a visão sobre a alma, a sua relação com a igreja, com Deus. Veja, eles utilizavam essas ideias na mesma medida que aquele nosso querido Oswaldo de Andrade um dia nos disse, na sua Antropofagia, devoravam essas ideias, absorviam e expressavam algo novo, ressignificavam aquilo, certo? Ou seja, eles expressavam algo que os identificavam. Eles simplesmente usaram os antigos para expressar o seu próprio pensamento. E nisso você tem, por exemplo, lá em Nicolau de Cusa, a ideia de um indivíduo, de um ser humano que tem uma individualidade, que é distinto de todos os outros homens. O homem como um microcosmo, ou seja, que tem um micromundo, que tem um mundo de significados, de sentido, que é capaz de reproduzir a harmonia do cosmo em si mesmo. Você tem lá em Pico de la Mironda um homem que é extraordinário, que é dono do seu próprio destino, da sua própria história. E você tem uma nova visão de alma lá em Pietro Pomponazzi, por exemplo, dizendo, olha, a alma está interligada com o corpo, ela é uma alma mortal, que só conhece porque está interligada a um corpo, porque é através do corpo é que chegam as imagens do mundo para nós. E através dele, a alma conhece. E se o corpo morre, a alma morre. E essa questão da alma imortal é apenas um artigo de fé, certo? Que só é justificável dentro das escrituras e da revelação. Não é possível você explicar racionalmente. É preciso crer que a alma é imortal. Inclusive, é melhor você conservar a ideia da mortalidade da alma para o campo das virtudes. Porque imagine se todo mundo começasse a agir de forma justa, de forma correta, só porque está pensando nos benefícios do além. Vou fazer isso porque isso vai me beneficiar, Eu vou adquirir a vida eterna porque eu estou fazendo boas obras. Veja, dizer, não, se o homem pensar que ele é mortal e mesmo assim fazer o bem, ele não vai corromper a virtude, porque ele vai fazer aquilo porque realmente é o certo a se fazer, certo? Você tem um renascimento que repercute dentro da religião, por exemplo. O renascimento religioso, que começa lá com Erasmo de Roterdã, que vai dizer, olha, é necessário resgatar o cristianismo primitivo, é necessário resgatar os ensinamentos de Cristo, viver como Cristo nos orientou, como os cristãos primitivos viviam pela efervescência da fé, a fé sincera, a caridade sem hipocrisia. Você não vai fazer o bem porque você quer uma recompensa, ou você quer uma retribuição, ou porque você quer aplausos de alguém que está te vendo. Não, você vai fazer por amor ao próximo. E também a esperança que não se envergonha. Na sua obra Elogio da Loucura, ele vai fazer uma crítica a toda a Igreja Católica, a toda a sua estrutura, a filosofia escolástica, que se apega a ficar em discussões e discussões que só complicam a simplicidade e a ingenuidade do Evangelho. Não contribuem em nada realmente para a vida do homem cristão. É por isso ele fala que a maior de todas as loucuras é a fé em Cristo, porque é a loucura da cruz, que você precisa crer
para poder realmente experienciar esta fé. Essa fé não, esta vida cristã, certo? E o cume dos cumes da loucura é a felicidade celestial, que às vezes nós saboreamos, né? Os fiéis, aliás, saboreiam quando Deus permite, certo? E o outro renascentista é Martinho Lutero. Lutero vai reivindicar também o resgate de um cristianismo primitivo, baseado especificamente nos princípios da fé. Inclusive, a sua reforma está baseada em 3 princípios. E o primeiro deles é a justificação mediante a fé. Somente a fé salva. Você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pela fé, pela sua entrega totalmente a Deus, certo? E a infalibilidade é o segundo princípio. Infalibilidade das Escrituras. A verdade está nas Escrituras. Você não precisa procurar em outra fonte, né? E a outra é o sacerdócio universal. Você não precisa de um mediador para dizer o que você tem que fazer. Não, pelo contrário, qualquer um pode ler e entender a palavra. Inclusive, qualquer um pode pregar a palavra, porque somente o Espírito de Deus vai te orientar. Você não precisa de outro. Existem outros reformistas, por exemplo, o Zwingli e o Calvino, lá na Suíça, o João Calvino, né? E desse o foco, posso destacar o Calvino pelo seu foco um pouco diferente, né? Que ele vai focar na predestinação, dizer que já existem os escolhidos de Deus, Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser, e que existem sinais, inclusive, desta predestinação de quem são os escolhidos. E é justamente a prosperidade, né, as riquezas que expressam, de alguma forma, o sinal. E isso casa muito bem, inclusive, com a ética do capitalismo, segundo Max Weber, na sua ética protestante, o espírito capitalista, justamente nisso. E também Calvino valoriza o trabalho, porque é através do trabalho que você adquire, né, os seus bens, as suas propriedades. Você traz uma nova visão pelo calvinismo para o trabalho. Antes penoso, antes algo condenável, agora é algo exaltado. Não, através do trabalho você vai conseguir os seus bens, você vai ter propriedades. Então, por favor, trabalhe. Né? É pelo trabalho que você se dignifica. Certo? E há um renascimento também na política. Por exemplo, lá em Tomás Moro, você tem um resgate da República Platônica, que ele vai construir uma utopia, uma sociedade justa e feliz, uma sociedade em que as pessoas são juridicamente iguais, que têm o mesmo tratamento, que as pessoas se revezam igualmente no trabalho, ou seja, usufrui de todos os bens, de todos os benefícios. Essas ideias vão repercutir lá no século XVIII e lá no século XIX, novamente. Nós temos Jean Bodin. Bodin é o primeiro a falar de uma espécie de direito internacional, primeiro a falar de soberania nacional, dizer que todo Estado é soberano dentro do seu território e que, portanto, é preciso existir um respeito entre os Estados. Jean Bodin vai dizer que o Estado é um governo justo que se exerce com poder soberano sobre um conjunto de famílias, sobre várias famílias. E a soberania é o poder absoluto e perpétuo. E há uma justificativa para Jean Bodin agir desta forma. É só você consultar o contexto histórico da França do século XVI, em que tem as guerras religiosas entre católicos e protestantes, e a briga entre a igreja, a nobreza e o rei. Ou seja, segundo Jean Bodin, quando existem muitos grupos brigando pelo poder, a chance de uma guerra civil é muito grande. E por isso deve existir um único líder, um único príncipe, com um poder absoluto e perpétuo, que só deve justificar as suas ações a Deus. Só responde pelo que faz a Deus. Tem toda a autoridade sobre os seus súditos, que nada podem fazer sem não seguir as suas orientações. Ok? E nós temos também o Hugo Grox, que é um justnaturalista, que diz que a vida, a propriedade e a dignidade são direitos naturais e todos os homens têm o direito de reivindicar se não são cumpridos esses direitos ou são negados.
Inclusive, diz que o Estado não tem autoridade alguma para cercear a liberdade dos indivíduos, porque a liberdade é o poder que eu tenho sobre mim mesmo, certo? Nós temos também alguns pensadores que podem vir na tua prova, por exemplo, Giordano Bruno. O Giordano Bruno, ele vai ter seguir uma espécie de animismo panteísta, vai dizer, olha, Deus está em tudo. A alma do mundo está em tudo. Tudo está vivo. Deus é a própria natureza. Vai dizer que o mundo é infinito e que existem inumeráveis mundos parecidos com os nossos, com estrelas, com planetas. Vai dizer também que a vida é infinita. Quando morremos, não morremos de fato, apenas mudamos a forma de ser, experimentamos novas formas de ser, vivemos como uma planta, como uma lagartixa, quem sabe como uma girafa, e aí, quem sabe como uma hiena, ou seja, novas formas de vida. E são inumeráveis as nossas vidas, as nossas possibilidades, certo? E pode vir também o nosso querido Leonardo da Vinci na tua prova, falando sobre mecanicismo e da natureza. Por exemplo, vai dizer, existe uma ordem mecânica e necessária na natureza. É mecânica porque existe uma relação de dependência entre os acontecimentos. E você só vai conseguir descobrir qual é esta relação através da linguagem matemática, porque é através da matemática que você interpreta a realidade. E você consegue, então, entender as leis que regem aquele acontecimento, você consegue uma explicação para ele. É necessária essa ordem porque o próprio Deus criou, ou seja, faz parte da essência da realidade. Muito obrigado. Tchau, tchau.